Boa noite, estamos aqui de novo, vamos para o segundo vídeo já da saga. Brincadeira, vamos para o segundo vídeo e vamos continuar conversando mais um pouquinho sobre Deus, porque Deus é uma coisa fantástica de se falar. Ele é uma coisa, ele é um ser supremo, um ser perfeito e um ser maravilhoso. Bom, vamos embora. O tema tem que ser bem agitado, porque a gente tem que estar agitado, porque Deus é bom demais. Vamos lá. O tema de hoje se trata de um tema bem interessante e é bem relativo e bem comum na vida dos cristãos. O tema de hoje é sobre oração. Oração, aquela que a gente ajoelha lá no quarto e pede: Senhor, abençoe meu dia, que o Senhor Deus possa fazer milagres nesse dia, que o Senhor Deus possa falar comigo nesse dia. E também pode ser na vida de outras pessoas também que oram, buscam a Deus e falam com Ele. Só que tem gente que não sabe orar, então eu vou te ensinar agora. Em Mateus capítulo 6, o versículos 9 ao 13, ele diz o seguinte: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa oração lhe parece alguma coisa familiar? Lhe traz alguma lembrança? Sim, é a oração do Pai Nosso. Jesus instituiu essa oração como uma oração principal. Por quê? Porque é uma oração básica que apresenta todos os elementos que devem ser contidos numa oração. Apresenta agradecimento, apresenta petição e sempre honra a Deus, exalta o nome do Senhor. Portanto, não é uma oração errada. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você não sabia orar, você aprendeu. Mas você pode ser uma pessoa não cristã e eu quero falar com Deus. Quando você sempre fale com Deus, mesmo que você não seja uma pessoa cristã. Porque o hábito de conversar com Deus é alimento. Alimento para a nossa vida espiritual. Vai nos dar um up bem forte. Deus nos escuta, Deus nos honra, Deus nos dá força. Se tiver aceitado Jesus é melhor ainda. Mas se você estiver engatinhando, estiver interessado um pouco no Evangelho, procure falar com Deus já. Se comunique com Ele. Você vai ver que Ele não vai te deixar falando sozinho. Deus fala com você, Deus te ouve e Deus responde. E também em Romanos 8, versículo 26 ao 28, ele mostra que nós, crentes, nós evangélicos, nós católicos, nós que fazemos a oração. A Bíblia fala que nós não sabemos orar. Interessante isso, porque a gente ora, a gente se derrama na presença de Deus e fala: Senhor, é isso que eu quero, é isso que eu estou sentindo vontade, é isso que eu preciso, é isso que eu necessito. Mas a gente não sabe orar, mas a gente tem um segredo que diz em Romanos 26 e 27. Romanos 8, 26 ao 28. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Esse é o Espírito Santo. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, você vai fazer uma oração essa noite, por exemplo: Senhor Deus, guarda-me da minha noite de sono, abençoa minha noite de sono. Deus, Ele já vai esquadrinhando o seu coração, e já vai cuidando do seu coração e já olha. Se tiver sinceridade, vai ajudar bem mais, porque simplesmente a sinceridade e a fé são mais a fé, digamos. Quando você ora com fé e ora com fervor, a fé agrada a Deus. Isso diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas agora, quando você ora com fé e esperança, Deus te dá o resultado e te dá a vitória. O que não fazer numa oração? Interessante também essa pergunta, porque tem gente que dá umas falhas, dá umas gafes. Às vezes, todos nós cometemos essa gafe.
E em Mateus capítulo 6, voltando na passagem que eu estava lendo da oração base, diz o seguinte: E quando orares, não sejam como hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Querido, se a oração é um alimento do cristão, se vai ser um alimento para você, para sua vida espiritual, para que você vai ficar gritando na rua? Não grite, não se amostre, a oração não é uma coisa que você vai fazer. Pode ser que aconteça, na verdade Deus vai ouvir a sua oração e vai fazer através do seu pedido, mas é Deus que faz. A glória sempre pertence a Ele e nunca a você, cabeção. Se você é crente, está vendo esse vídeo, presta atenção. Nunca ore por uma pessoa e fala assim: olha, Senhor Deus, eu orei, aqui estou eu e eu sou bom. Jamais pense assim. Oração é para que o nome de Deus seja glorificado. E diz o versículo 6: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que está em oculto te recompensará. Então é assim, meus queridos. Não tem essa. Deus se agrada, você vê que Deus se agrada mais de uma oração de porta fechada do que uma oração gritante. Você está na rua lá, não digo que calma, não confundam. A oração que a pessoa faz quando eu digo gritando, não é que tem alguns pastores que gritam, mas não tem nada a ver. Isso é normal também. Pastores gritam, sente a presença do Espírito Santo e começa a falar alto, falar um pouco mais alto. Mas isso não quer dizer que gritar no meio da rua significa, não é todos. O que acontece aqui que Jesus está falando é o seguinte: é você orar, por exemplo, eu vou orar por uma pessoa e falar: nossa, foi eu que orei, nossa, eu que fiz. Mas não é você, cabeção, é Deus que faz, entendeu? Vamos lá, para agora, a habilidade de Deus em nos ajudar não tem limite. Deus sempre vai estar pronto a ajudar você. Lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Jesus ele vai na sua frente. A sua mente pode estar pensando uma coisa, ele está pensando outra. Você está pensando nisso, ele já está pensando mais para frente. Enquanto você pensa, por exemplo, na sua faculdade, se quando você passar, Jesus pensa na sua eternidade. Como é que você vai estar daqui a uns dias? Então nisso, meu querido, você já aceitou Jesus? Quando você aceita Jesus, Jesus te entrega o Espírito Santo, que é aquele que vai te ajudar nas orações por meio de gemidos inexprimíveis. Então aceite Jesus como seu único Salvador. Comece a falar com Deus, fala que quer aceitar esse Espírito Santo. Procure igrejas, porque a congregação é uma coisa que te dá força, é a união entre os irmãos, ele te ajuda muito, entendeu? E agora eu vou falar as 3 respostas de Deus. Tem o sim, como diz Isaías 65, versículo 24, que diz o seguinte. Isaías capítulo 65, versículo 24. Vamos lá. Isaías 65, 24 diz o seguinte: E será que, antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Jesus, às vezes, o nosso coração está tão quebrantado que ele já vê antes. Se está com o coração triste, ele já sabe que você está com o coração triste. Ele já sabe do que você necessita. Não digo que todo caso vai acontecer de responder o sim. Não. Tem o sim e tem o não também, como diz 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 9, que diz o seguinte. Às vezes eu me atrapalho em saber que tem tanta coisa, mas glória a Deus. 8 e 9. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Esse era Paulo, que tinha um espinho na carne. E ele queria que Deus tirasse. Mas Deus respondeu assim, e disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O que Deus quis dizer com isso? Porque ele quis dizer que a doença, que a graça, o poder se manifestava na fraqueza de Paulo. Porque quando a gente, geralmente, o certo é quando a gente está
Não é o certo, mas é o que todo mundo faz. Isso está errado. Quando a gente está em perigo, quando a gente está fraco. Tem alguns que fazem, tem alguns que não. A gente corre lá nos pés do Senhor e fala: Senhor Deus, eu preciso da tua ajuda. Isso tem que ser em todo momento, cabeça. Meu querido, meu amado, tem que ser em todo momento. É bom, é ruim. Vamos tá orando, joelho no chão, boca no pó, falando com Deus. Deus, eu preciso disso. Como é que Deus vai saber se você não ora? Bora pro próximo. 2 Samuel 12, 15, 16 e 18. Deus rejeitou o pedido de Davi, que era um rei segundo o coração de Deus. Segundo. Ele errou. Então vamos esclarecer mais ou menos isso daqui. Esse rei, ele falhou com Deus, né? Ele adulterou, aconteceram os episódios da vida dele e ele errou. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. Essa é Betseba. Aconteceu que a história de Davi, que Davi se apaixonou por Betseba, mas Betseba era casada. Mas Davi, além de cometer o adultério, cometeu o homicídio colocando Urias na linha de frente de uma guerra. Então, o marido morreu, ele pensando que tinha escapado. De Deus não se zomba, que o homem plantar, isso ele colherá. Então, o que aconteceu? E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrada sobre a terra. E sucedeu que ao 7º dia, se eu estou lendo do 16 para o 18, que está em 2 Samuel 12, versículo 15, 16 e 18. Agora eu estou lendo 18. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Mas Davi não ia jejuar pela criança, buscou a Davi a Deus, desceu 16. Pela criança, e jejuou Davi, e entrou, passou a noite prostrado sobre a terra. Pois é, tem orações que Deus responde ou não. E tem oração que os solteiros adoram essa resposta. É eu, misericórdia, que é o talvez de Deus. É o espera. Confie em mim que o seu milagre vai chegar. Diz o Salmo 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Olha que impressionante. Olha que top. Descansa no Senhor e espera nele. Só que aquele que você vê que está se dando bem na vida, tudo bem. Você tem que falar tudo bem. Você não pode se indignar com o Senhor. Além do mais, você está orando com Deus que é grande e poderoso, então você não tem que temer. E também você tem que descansar no Senhor e esperar nele. E para terminar, quero ler Efésios 6,18. Para terminar essa noitinha, madrugadinha boa. Madrugada é o melhor horário para tudo. Não tem ninguém, todo mundo dormindo. E a gente fala da palavra de Deus, tá vendo como é interessante? Efésios capítulo 6, versículo 18 diz o seguinte: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Sempre está em oração. E o versículo ponto dessa mensagem, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Diz o seguinte: orai sem cessar. E no momento eu vou fazer uma oração para quem vai ver o vídeo, para quem está assistindo. Eu vou orar por você e pela sua vida. E é porque é a mensagem de hoje, então eu vou orar. Que Deus possa te abençoar grandemente no que você vai fazer, no que você vai deixar de fazer, em tudo que você vai fazer no seu dia, que Deus possa te abençoar grandemente. E que Deus possa te dar vontade de orar, vontade de falar com Ele, porque falar com Ele é alimento. Que a glória toda e a honra seja dada ao Senhor. E que o teu nome, Senhor Deus, possa ser glorificado, e que essas pessoas que estão ouvindo, Pai, possam ser edificadas grandemente por essa mensagem. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço, e já te agradeço nesse momento. Gente, queridos, tenham uma boa noite. Eu estou amando fazer esses vídeos, estão sendo inspiradores para mim, e fica especialmente para vocês. Quem tiver pedido de oração no Face aí, vou começar pelo Face e tem no YouTube. Coloca o nominho aí embaixo na lista e eu vou anotar e eu vou orar. Eu vou orar por vocês, vou orar pela vida de vocês,
para que Deus possa abençoar muito vocês e que possam te dar muitas bênçãos. Mas Deus não promete só bênçãos, Deus promete uma vida abençoada com Ele. Que vocês possam também, que Deus toque no coração de vocês de aceitar Ele, porque aceitar Ele é a melhor coisa. Vocês não sabem o que estão perdendo. Mas que o nome do Senhor seja louvado para todos sempre. Fiquem com Deus. A paz do Senhor e beijos, abraços. E cabeção, vai orar. Beijos, Deus te abençoe.